Bom, pessoal, então o nosso tema de hoje, juros e correção monetária, uma coisa que é bastante importante, que volta e meia dá problema, né? Uma das maiores fontes de revisão de contratos que nós já tivemos no passado é essa questão dos juros aqui. E o que que é os juros, pessoal? O que que vem a ser os juros? Quem aqui sabe? Alguém aqui sabe o que que é juros? Como o colega falou ali, juros é a remuneração do capital. Está certo isso? Sim, está certíssimo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que juros são frutos civis. Vocês já viram isso lá no primeiro semestre, quando vocês estudaram bens acessórios, frutos, né? Os juros é uma espécie de frutos civis, né? E o que que a gente pode colocar aí? Que, na verdade, os juros é a remuneração devida ao credor pela utilização do seu capital. Juros é remuneração devida ao credor pela utilização, em virtude da utilização do seu capital. Então, na verdade, pessoal, os juros, na verdade, eles remunera o uso do capital. Os juros nada mais são do que eu remunerar o uso do capital. Tá? Então, eu vou me utilizar dos juros para remunerar o uso do capital. Ok? Beleza? Conceitinho bem simples, pessoal. Conceitinho bem simples. E, na verdade, pessoal, existem aí N formas de os juros se manifestar. Né? Nós vamos ter aí juros em situações bancárias, juros no direito tributário, juros nas obrigações entre particulares. Nós temos aí juros nas mais variadas formas possíveis, né? Em relação a isso, pessoal, então nós podemos destacar que os juros, primeiro, qual que é a natureza jurídica dos juros? Natureza jurídica. Natureza jurídica, os juros é bem acessório, né, da categoria frutos, como ali a gente já falou ali em cima. Né? E qual a finalidade dos juros? Na verdade, a gente pode destacar duas finalidades, pessoal. Primeira é a remuneratória. Primeira finalidade, remuneratória. Então, eu vou remunerar o credor pelo uso do seu capital. Tá? A segunda finalidade, que a gente pode destacar aqui, é a ressarcitória de riscos no reembolso, no atraso do reembolso. Então, juros tem essas duas finalidades. Primeiro, remuneratória. Segundo, ressarcitória dos riscos no reembolso. Aqui, para quem quiser anotar, ó, artigo 92, tá? Artigo 92. Basicamente, nós temos duas espécies de juros, pessoal. A gente pode aí, né, várias formas de classificar. Tem quanto à origem, quanto ao fundamento, quanto à incidência de capital. Mas vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui algumas formas de classificar os juros. Primeiro, quanto à origem, nós vamos ter duas formas de classificar. Nossos juros podem ser legais e podem ser convencionais. Certo? Então, legais e convencionais. De outro lado, nós vamos ter juros legais, né, definido na lei. Juros convencionais, aqueles fixados em contrato. Tá? Isso aí é uma classificaçãozinha simples. Legal na lei, convencional no contrato. Outra forma de classificar, pessoal. Quanto ao fundamento. Nossos juros vão ser compensatórios e moratórios. Essa aqui é a classificação mais importante.
vai estudar logo abaixo aqui. Tá? Isso aqui vocês guardem um pouquinho, que a gente já vai ver daqui um pouquinho, tá? E a terceira forma, pessoal, é quanto à capitalização, ou anatocismo. Quanto à incidência de capitalização. E aí, então, os juros podem ser simples e compostos. Juros simples, sem capitalização. Juros compostos, com capitalização. Continuando, pessoal, nós vamos agora entrar nas duas principais espécies de juros, que é os juros compensatórios e os juros moratórios. O que é os juros compensatórios, pessoal? Também são chamados de juros fruto ou juros remuneratórios. Esses juros aqui, pessoal, é os juros que você paga quando você faz um empréstimo no banco, por exemplo, né? Ou seja, ele incide na situação de você remunerar o capital que você está usando de forma voluntária do credor. Então, a gente pode dizer aqui que os juros compensatórios é remuneração pelo uso voluntário, pactuado do capital do credor. Tá? Por isso o nome, visa compensar o uso do capital. Certo? Ok. E aí, então, pessoal, nós vamos ter a seguinte situação. A gente vai ter a seguinte situação. Como eu disse para vocês aqui, pessoal, isso aqui incide muito no contratos de mútuo. Exemplo de incidência. Contrato de mútuo. Quando você faz um empréstimo, por exemplo, para comprar o carro, né? Para comprar o carro, você vai fazer um empréstimo no banco. Na verdade, o que você está fazendo é um contrato de mútuo. Mútuo nada mais é do que o empréstimo de coisas fungíveis, por exemplo, dinheiro. Quando você empresta dinheiro para o seu colega comprar um lanche, você está fazendo um mútuo também, né? A diferença, pessoal, é que o mútuo aqui, ele pode ser gratuito e oneroso. Pode ser gratuito e oneroso. Quando ele é gratuito, pessoal, é sem juros compensatórios. Quando ele é oneroso, com juros. Tá? Então, essa é a diferença. Quando você empresta um dinheiro para um colega comer um lanche, se você não está cobrando juros dele, juros em mútuo gratuito, sem juros compensatórios. Agora, se você cobrar juros do seu colega desse dinheiro que você emprestou para ele comer o lanche, mútuo oneroso, mútuo com juros compensatórios. Qual que é a questão aqui, pessoal? A questão aqui que a gente tem é a seguinte. Se não está estipulado juros compensatórios expressamente, não tem juros. Essa aqui, pessoal, é a regra. Essa aqui é a regra. Então, pessoal, juros compensatórios, em regra, ele tem que estar estipulado no contrato, na obrigação. Se não está estipulado juros compensatórios, pessoal, não tem juros. Essa é a regra. Só que vocês vão estudar, pessoal, lá no quinto semestre, no contrato de mútuo, o artigo 591. Artigo 591.
E o artigo 591, pessoal, vai trazer uma exceção à regra. Qual que é a exceção, pessoal? A exceção é a seguinte. Quando o mútuo tiver finalidade econômica, sempre haverá juros. Sempre haverá juros compensatórios. Quando o mútuo tem finalidade econômica, sempre haverá juros compensatórios. Exemplo, pessoal, o banco. O banco empresta dinheiro como finalidade econômica? Sim. Então, sempre vai ter juros compensatórios. Se você, na sua atividade prática, no seu dia a dia, você exerce a função, exerce a função de emprestar dinheiro, se tem finalidade econômica, tem juros, ainda que você não mencione. Então, pessoal, não é aquela atividade normal de você emprestar dinheiro para ajudar o colega a ir lá comprar um lanche. É quando você exerce por profissão essa situação de movimentação de dinheiro através de contrato de empréstimos, tá? Seja por uma instituição financeira ou seja por uma atividade particular. Tá? O único cuidado na atividade particular, pessoal, é que não pode configurar agiotagem. Tá? É só esse cuidado que a gente tem que ter. Mas você, particular, pode, né, exercer a atividade de emprestar dinheiro, tá? Desde que você não faça isso na qualidade de agiota. Então, nessa situação, o que nós vamos ter, pessoal? Que os juros compensatórios, ele pode ser convencional e pode ser legal. Juros convencionais e juros legais. Quando a gente tem o juros convencional, então, pessoal, como eu falei ali em cima, nós vamos ter aí esses juros estipulado no contrato, sem problema nenhum. A questão é, qual é o limite que eu posso estipular de juros, pessoal? Esse é o problema dentro do mútuo. Qual é o limite que eu posso estipular de juros? Aliás, pessoal, esqueci de colocar aqui, tá? Isso aqui é uma presunção. Esqueci de colocar, isso aqui é uma presunção relativa, tá? Bom, então vamos lá. Quando nossos juros compensatórios forem convencionais, aí é o maior problema. Por quê? Porque é o fixado no contrato. Beleza. Se é fixado no contrato, pessoal, aí tem uma série de problemas que a gente tem que observar. Qual o limite dos juros fixado no contrato? Eu posso ter juros superiores a 1%, 2%, 3%, 4%, 9%? E aí entra, pessoal, a redação do artigo 591, que é uma redação bastante problemática, pessoal. Olhem lá o que fala o artigo 591. Artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual. O que significa isso, pessoal? Tem um grande problema de interpretação nesse artigo aqui, pessoal. Qual que é o problema de interpretação? O problema de interpretação desse artigo aqui é o seguinte: alguns doutrinadores, algumas pessoas interpretam esse artigo falando o seguinte, que os juros compensatórios, em razão do artigo 591, eles estão limitados ao percentual do artigo 406 do Código Civil, que a gente vai ver daqui um pouquinho. O problema, pessoal, é que o artigo 406, ele não se refere aos juros compensatórios, ele se refere aos juros moratórios. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, pessoal, é que o artigo 591, ele se refere apenas e tão somente a uma situação bem básica, que é a hipótese de eu ter um contrato onde eu não tenho a fixação de um juros expressamente. Ou seja, eu tenho um contrato de mútuo com finalidade econômica, mas eu não tenho um juros fixado expressamente.
E aí, pessoal, começou a surgir uma série de interpretações na doutrina e correntes aí bastante fortes, e que só agora começaram a mudar. Qual que era a interpretação, pessoal? A interpretação é a seguinte: nós vamos ter aqui dois tipos de contratos: contratos bancários e os contratos particulares. A primeira interpretação vai falar o seguinte, ó, nos contratos bancários, segue-se as normas do Banco Central. Normas do Banco Central. Ou seja, pessoal, os contratos bancários não têm limitação de juros impostos pela lei civil. Até que saia uma lei complementar que a Constituição Federal está falando lá, até lá, pessoal, não há qualquer regulamentação para juros bancários. Tem que seguir as normas do Banco Central. Só, ponto. Tá? E basicamente hoje, pessoal, não tem norma nenhuma, que a gente pode dizer efetivamente. A única coisa que a jurisprudência atualmente tem entendido, pessoal, é que deve estar bem claro para o consumidor o quanto que ele vai pagar de juros. Inclusive a taxa contratual e a taxa real, tá? De todos os encargos do contrato. Essa, na verdade, basicamente hoje, é a única normativa que nós temos. Tanto é, pessoal, que nós temos ali juros no cheque especial que passam de 10%. Né? Passam tranquilamente de 10%. Hoje, pessoal, nós podemos dizer que os juros no Brasil já foram piores. Tá? A gente pode dizer que juros no Brasil já foram bem piores. Né? Hoje é bem fácil você achar aí financiamentos para compra de carro próprio, lá, carro novo principalmente, com taxas a 0,9%, 1%. E outra coisa, os bancos estão brigando muito por crédito. Então, os bancos estão fazendo muita essa guerrinha de crédito. Né? Então, isso aí é bastante interessante também, pessoal. Hoje a gente pode dizer que os juros do Brasil bancário ainda é alto, sim, lógico, mas já foi pior. A gente pode dizer que já foi pior. Tá? Mas em relação aos juros bancários, basicamente hoje não tem muita discussão, pessoal. Há muitas discussões que efetivamente ainda existem é nesse sentido, de limitar juros bancários e tal, aquelas coisas que vocês já têm aí bastante costume de ouvir e de alguns até de defenderem. Né? O problema, pessoal, está nos contratos particulares, ou seja, quando eu empresto dinheiro para você. Por quê, pessoal? Porque existe aí uma corrente, aliás, existem três correntes. Existe uma corrente que fala que não pode emprestar, nos contratos particulares, não pode ter empréstimos com juros superior a 1%. Tá? Existe essa primeira corrente. Existe uma outra corrente, pessoal, que fala que não deveria ter limitação de juros também nos contratos particulares. Só que essa corrente aí, ela encontra um empecilho na lei da usura, que é a lei da agiotagem, tá? Essa terceira corrente aí não dá mesmo para ser adotada. E essa segunda corrente. E a terceira corrente, pessoal, é a que vai falar o seguinte, ó. Por que banco pode emprestar dinheiro a juros com taxas superiores a 1%? E por que o particular não pode? Por que o particular ele está sujeito ao artigo 591, a uma interpretação forçada do artigo 591, limitando juros a 1%, e o banco não? É aí que entra, então, a terceira corrente, pessoal. A terceira corrente entende que o artigo 591, ele só se aplica, vou até colocar aqui, ó, artigo 591 só se aplica se não houver estipulação expressa. A terceira corrente, pessoal, entende que o artigo 591 só se aplica se não tiver estipulação expressa. Havendo estipulação expressa, pessoal, não há a limitação do artigo 591. A única limitação que nós teríamos, pessoal, é a lei da usura. Ou seja, não configurar a agiotagem. Essa seria a nossa única limitação. Então, pessoal, se eu emprestar dinheiro para você,
Carlos, qual seria, então, um limite razoável de juros que eu poderia cobrar sem configurar a agiotagem? Existe essa terceira corrente, pessoal, que tem alguma jurisprudência já nesse sentido, fala em torno de 2%. Taxa limite de 2% ao mês sem configurar usura. Tá? Crime de usura. E eu acho essa corrente, pessoal, e tanto que eu adoto ela no meu livro, eu acho essa corrente bastante razoável, gente. Mas veja, pessoal, numa eventual urgência, por que que eu vou lá no banco pegar juros a 3, 4, 5%? E por que que eu não posso pagar juros para o meu colega que está lá me emprestando dinheiro a 2%? Tem alguma razão lógica para isso? Vocês devem concordar comigo que não tem. Então, pessoal, por isso que eu entendo que essa segunda corrente é a mais razoável e correta, tá? Tudo, logicamente, pessoal, sem configurar o crime de agiotagem ou usura, tá? O que que é a usura, pessoal? É juros abusivos. Juros abusivos. Juros abusivos. Ou seja, juros muito acima do legal. Tá? Bancos não praticam usura, tá, gente? É só particulares, tá? Que aí entra naquela questão da agiotagem, tá? A agiotagem, na verdade, ela se configura, pessoal, a partir do momento que você pega o dinheiro do agiota e você não consegue mais sair dele. Você fica só pagando os juros e não consegue pagar o principal. Tamanha é a taxa de juros que está pagando lá. Eu conheço aí agiotas que cobram 10, 12, 15% de taxa de juros ao mês. E pode parecer que não, pessoal, mas tem muito agiota na sociedade ainda. Tem que se tomar um certo cuidado, tá? Logicamente, pessoal, que é o ideal seria você não pagar juros, né? Mas a gente sabe também que em algumas situações é bem difícil, né? Você, por exemplo, conseguir comprar uma casa própria. Você, né, às vezes você quer comprar a casa, você tem condições de pagar o financiamento, você não consegue pagar a casa à vista, mas você tem condições de pagar o financiamento, então você financia, né? O único cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é que, como eu já falei para vocês, o brasileiro não sabe se planejar, né? Foi vender a ilusão para o brasileiro que ele pode ter as coisas, né? Só que não ensinaram o brasileiro a se planejar, a calcular custos, a prever o futuro, a fazer um fundo de reserva. Pessoas que têm aí pessoas que poderiam ter aí recursos financeiros para suportar uma determinada crise e não conseguem suportar exatamente porque não tem um fundo de reserva. Logicamente que muitas pessoas não conseguem ter porque a renda é mínima, né? Mas não ensinaram o brasileiro a planejar os seus gastos. Simplesmente venderam a ilusão com o plano real de que o brasileiro pode ter tudo. Isso aí desde lá de 1994, e isso vem se agravando no decorrer dos anos. Tá, beleza, muito legal. Se o brasileiro tivesse uma renda para suportar todos esses financiamentos, ótimo. O problema é que não tem. A maioria não tem. E aí o que acontece? O endividamento da população. Né? Aí eu já vi situações, pessoal. Vi uma situação de uma servidora, inclusive, que entrou com uma ação para interromper os descontos na folha de pagamento dos consignados dela. Pessoal, ela tinha um salário de 15 mil reais e, sem brincadeira, gente, ela estava recebendo líquido 3 mil reais. Mais da metade do salário dela estava indo para pagar financiamentos consignados e o débito do cartão de crédito que é lá na folha de pagamento dela e que não entra naquela limitação. Então, veja, pessoal, o problema não é você financiar, o problema não é você ter o acesso facilitado ao crédito e até pagar juros. O problema é você ter todo esse acesso de créditos que nós temos hoje, mas não ensinar o brasileiro a gastar, não ensinar o brasileiro a planejar. Esse é o problema. Então, você vai ter que visualizar. Você vai financiar um carro, você tem que garantir
uma renda suficiente para pagar o valor daquele financiamento por 48 meses. 4 anos. Você vai ter que pagar aquele financiamento 4 anos. Aquela prestaçãozinha lá. Ah, mas é só R$ 900 por mês. Beleza, mas são 4 anos você pagando R$ 900. E se nesses 4 anos você ficar desempregado? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? E o pior, muitos não contratam seguro. Seguro no financiamento. Uma coisa que eu sempre falo, vai financiar, faz seguro. Porque se alguma coisa acontecer, o seguro cobre. Se você perder o emprego, o seguro vai cobrir. Se você morrer, o seguro vai cobrir. Se você ficar inválido, o seguro vai cobrir. Mas não fazem seguro. Tirando o financiamento da casa própria, que é obrigatório ter seguro, o resto não faz. Eu não vejo problema de você financiar e pagar juros, desde que você tenha um planejamento. O problema é você não ter o planejamento. O problema é você falar, vou sair do aluguel. E aí você vai lá, financia uma casa em 120 meses, pagando praticamente a mesma coisa que você estaria pagando de um aluguel. Só que um detalhe, o aluguel, a hora que você apertar, você pode ir para uma coisa mais barata. Financiamento não tem como. Eu sei que isso, muita coisa que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a aula, né? Mas é um momento da gente abrir um pouquinho a ideia. A necessidade de se ensinar para o brasileiro o planejamento financeiro. Né? Isso aí é importante, coisa que o americano tem muito, em alguns países da Europa também tem muito, e no Brasil não tem nada, praticamente. Vamos lá. Então, vocês entenderam isso aqui, tá, pessoal? Então, a ideia aqui é a seguinte, juros convencionais fixados no contrato, contratos bancários não tem, é uma normativa do Banco Central, né? Então, aí, cada caso vai ser o seu caso, né? Dificilmente, hoje, principalmente, pessoal, dificilmente um contrato bancário, de financiamento bancário, vai ser revisado por causa de juros, tá? Pode ser revisado por outras taxas, mas de juros dificilmente vai ser revisado, tá? Contratos particulares, pessoal, existe a corrente que fala que apenas 1%, artigo 591, tá? E existe a corrente que está sendo bastante difundida agora, que aí existe, que pode ser cobrado superior a 1%, aí o limite seria 2%, né? Sem configurar crime de usura. Acima disso fica perigoso, tá? Fica perigoso ter aí o crime de usura. E lembrando, pessoal, que se eventualmente você for financiar, sempre busque a concorrência, pessoal. Atualmente, o banco está fazendo muita concorrência de juros. Seja para financiamento de casa, seja para financiamento de carro, pessoal, nunca financie no primeiro banco que você achar. Tudo vai depender da circunstância do mercado, tá? Então, tem que fazer bastante pesquisa, não financie na primeira situação que você aparecer lá, tá? Sempre analise bem o contrato, e as taxas e as condições para ver que efetivamente te compensa. Bom, entendido isso, pessoal, vamos para a segunda situação, que é os juros compensatórios legais. Juros compensatórios legais. Esses aqui, sim, pessoal. Esses daqui, quando não houver estipulação no contrato, aí sim vai ser limitado a 1% dentro da interpretação dos artigos 591, combinado com o artigo 406, tá, pessoal? Aí sim, a limitação está em 1%. Juros moratórios. Juros moratórios. Juros moratórios, pessoal, também tem a finalidade de remunerar o capital. Só que aqui, pessoal, a utilização do capital é indevida. Utilização indevida do capital. Na verdade, pessoal, os juros moratórios entram mais no campo da penalidade. Uma sanção ao devedor pelo fato de ele ter atrasado no cumprimento da obrigação. Né? E aí, então, vai funcionar como uma espécie de indenização, tá, gente? Ok? Uma espécie de indenização. Então,
Então, aqui, pessoal, os juros moratórios, como o próprio nome já está dizendo, são decorrentes da mora. São decorrentes da mora. Ok? Dúvidas, pessoal? Aqui não tem muita dificuldade, né? E aí, pessoal, esses juros, eles estão também lá no artigo 406, artigo 406 e 407. A gente já vai ver, tá? Vamos lá. Artigo 406 e 407. Olhem aqui, ó. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. A mora aí, pessoal, artigo 161, parágrafo 1º. Combinado com art. 161, parágrafo 1º do CTN. Tá? Então, pessoal, nessa situação aí, a taxa é... taxa de 1%. Então, mas antes da gente anotar essa taxa aqui, pessoal, vamos terminar de ler os artigos aqui. Artigo 407. Ainda que não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, que se contarão assim nas dívidas em dinheiro como nas prestações de outra natureza, uma vez que ele esteja estipulado o valor pecuniário na sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Então, pessoal, os juros moratórios sempre serão devidos em atrasos de pagamentos, tanto nas prestações em dinheiro quanto de outras naturezas, se houver valor fixado a essa prestação. Então, os juros moratórios sempre serão devidos nas prestações de dinheiro. Então, disso aqui, pessoal, nós podemos dizer o seguinte. Os moratórios podem ser legais e podem ser convencionais. Legais, quando não tem taxa estipulada no contrato. Limite 1% ao mês. Limite 1% ao mês. Convencionais. Quando a taxa estipulada no contrato. Taxa máxima 1% ao mês. Aqui sim, pessoal, estando ou não estando estipulado, o máximo é 1%. Tá? Não estando estipulado, 1% ao mês. Estando estipulado, o máximo é 1%, porque está no artigo 406. Juros moratórios, então, da leitura desses dois artigos aqui, juros moratórios, então, podem ser legal e convencional. Tá? Vai ser legal, pessoal, quando não tem taxa estipulada no contrato. Quando não tem taxa estipulada no contrato, 1% ao mês. Ponto. Nem mais nem menos. 1%. Certo? Então, atrasei a obrigação. Não tem taxa de juros lá no contrato, 1% ao mês. Certo? Atrasei a obrigação. Tem taxa de juros estipulada no contrato. Taxa máxima que pode estar estipulada no contrato é 1%. Tá, pessoal? Isso para os juros moratórios, tá? Juros moratórios. Consequência dos juros moratórios, pessoal. Primeiro, são cobrados junto com os juros compensatórios. Vírgula, se houver
primeira consequência que a gente destaca aqui, pessoal, é que os juros moratórios podem ser cobrados junto com os juros compensatórios, se eles houverem. Como assim, professor? 2 vezes juros? Sim, 2 vezes juros, pessoal. É só vocês imaginarem a seguinte situação: vocês financiaram o carro, certo? Vocês estão pagando os juros compensatórios do financiamento do carro, beleza? Aí, você atrasou a parcela. Atrasou a parcela, o que que você passa a pagar? Juros moratórios. Então, veja, pessoal, nessa situação que eu acabei de falar para vocês, você tem os juros compensatórios que você está pagando financiamento. E se você atrasa a parcela, juros moratórios. Então, você vai pagar 2 juros, o compensatório e o moratório. Outro ponto, pessoal, os juros começam a incidir desde a constituição em mora. E aí vocês têm que lembrar, pessoal, as formas de se constituir em mora que a gente viu no semestre passado. Os juros moratórios incidem a partir da constituição em mora. Se a mora é ex re, é mora automática. Venceu, já está valendo juros. Se a mora é ex persona, precisa, né, notificar, precisa interpelar para constituir em mora. Então, começou a mora, começou a contar juros. Outro ponto, pessoal. Os juros moratórios são devidos em qualquer tipo de prestação, não apenas as prestações pecuniárias, né? Basta que haja uma quantificação dessa prestação no contrato. Prescrição, pessoal, qual que é a prescrição dos juros? Como é que funciona a prescrição de juros? Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 3. Prescrição é 3 anos. Se não houver um prazo específico para a situação, os juros prescrevem em 3 anos. Ok? Normalmente, pessoal, prescreve junto com o principal, tá? Mas não havendo mais principal, os juros prescrevem em 3 anos. Capitalização, pessoal. Capitalização nada mais é do que o anatocismo ou juros compostos. No popular, pessoal, juros sobre juros. Então, pessoal, capitalização é o popular juros sobre juros, também chamado de anatocismo ou de juros compostos, tá? Já se discutiu muito, pessoal, se é possível ou não a capitalização. Tá? Como é que funciona, pessoal? A gente pode dizer o seguinte, ó, capitalização, eu vou ter aí a incorporação dos juros ao capital, ou seja, ao principal, no final de cada período de contagem. Então, o que que vai fazer? Eu vou somar os juros daquele período e vou incorporar no capital principal. E aí eu vou começar a incidir juros em cima daquilo lá. Somei um novo período, me somo no capital e começo a incidir juros novamente. Tá? E a isso nós chamamos de juros compostos. Por isso, juros sobre juros, porque eu vou pegar os juros de um período passado, vou somar no principal e vou incidir juros nesse novo período. Né? Já se discutiu muito, pessoal, se era ou não permitido a capitalização, tá? Por causa da lei da usura. Atualmente, pessoal, o artigo 591 permite-se a capitalização anual. Permite-se a capitalização anual. A cada 2 meses. 12 meses. Então, pessoal, eu vou somar os juros dentro do período de 12 meses e vou adicionar ele no principal. E aí, no ano que vem, eu começo a incidir os juros do ano que vem em cima desse principal que resultou. Tá? Professor, como é que calcula? Não sei. Tá? Não sei como é que calcula isso. Eu sei que, na teoria, é assim que funciona.
Então, eu vou pegar lá, somar 12 meses de juros passados, vou adicionar esses 12 meses no principal e começar a incidir juros sobre ele. Tá? É assim que funciona. Dificilmente hoje, pessoal, os bancos estão trabalhando capitalização porque dá muito problema. Tá? Mas, como eu disse para vocês, o artigo 591 permite a capitalização anual. Tá? Mas aí, pessoal, nós temos aí algumas decisões do STJ reconhecendo aí a possibilidade de capitalização semestral. Possibilidade de capitalização semestral ser expressamente convencionada. Tá? Outro ponto, pessoal, envolvendo contratos bancários, envolvemos contratos bancários, como envolve direito do consumidor, a capitalização tem que ser expressa. Tá? Como é contrato envolvendo direito do consumidor, a capitalização deve estar expressa. Isso aqui, pessoal, está numa súmula 297 do STJ, certo, pessoal? Nos contratos que não são bancários, posso aplicar o artigo 591 na hipótese do silêncio, tá? Né? Nos contratos bancários não pode. Não, Joicilene, é o seguinte, quando a gente fala de prescrição de juros aqui, a gente tem que imaginar o seguinte, tecnicamente os juros é um acessório, então os juros ele vai prescrever junto com o principal. Então, se eu tenho uma dívida principal, e a prescrição dessa dívida principal é de 5 anos, então os juros vai prescrever junto com o principal. Essa é a regra, tá? Quando a gente fala de prescrição dos juros aqui separado do artigo 206, parágrafo 3º, não é esse juros junto com o principal. O que pode acontecer, Joyce? Vai acontecer o seguinte, às vezes, o devedor paga o principal e não paga os juros. Entendeu? Como a gente viu lá na aula, no semestre passado. O credor, ele pode aceitar receber só o principal e não receber os juros. Nessa situação, os juros vai prescrever em 3 anos. Tá? Especificamente nessa situação aqui. Cuidado, então. Vou escrever aqui, ó. Cuidado. Em regra, os juros prescreve junto com o principal, porque ele é um acessório da dívida, tá? Vamos supor, você tem uma conta com o seu credor, você atrasou essa conta, aí você foi lá pagar, e aí o credor aceitou receber só o principal, não te cobrou juros. Significa que ele te perdoou os juros? Não, perdão, é expresso. Esses juros moratórios que você não pagou daquela conta que está atrasada, prescreve em 3 anos. Logicamente que ele não vai te cobrar. Mas, eventualmente, 3 anos. Entendeu, Joyce? Ficou claro agora? Não sei se vocês tinham entendido, pessoal, mas agora acho que agora ficou mais claro. Tá? Então, é a prescrição dos juros especificamente, tá? Se houver principal, os juros prescreve junto com o principal. Tá? Então, se o principal prescrever em 5 anos, os juros vai prescrever em 5 anos. Se o principal prescrever em 10 anos, os juros vai prescrever em 10 anos. Se o principal prescrever em 1 ano, os juros vai prescrever em 1 ano. Tá? Então, só esse cuidado aí. Se houver o principal, os juros prescreve junto com o principal. Tá? Se interrompeu a contagem do prazo de prescrição para o principal, também interrompe para os juros. Tá? Porque os juros é acessório, sempre assim. Agora, não tenho mais principal. Aí eu vou para o artigo 206, parágrafo 3º. Ótimo, pessoal. Então, para a gente encerrar, não confundam correção monetária com juros, tá, gente? Não confundam. É muito comum esse tipo de confusão aqui, tá? Não tem nada a ver com juros. Tá? Correção monetária, pessoal, nada mais é do que a atualização, que tem por finalidade preservar o poder aquisitivo da moeda.
realidade de preservação do valor da moeda, recompensação do valor depreciado pelo decurso do tempo. Por quê, pessoal? Porque a inflação corrói a moeda, né? A gente sabe disso aí, a inflação vai corroendo o valor da moeda e a gente sabe que a inflação existe, ela só não existe para os índices oficiais, porque na prática do trabalhador brasileiro a gente sabe que os R$ 100 de supermercado de ontem não vai comprar o mesmo R$ 100 do supermercado de hoje, né? Hoje, qualquer comprinha que você faz no supermercado, você paga lá R$ 200. Qualquer coisinha que você coloca no carrinho, né? Antigamente não era bem assim, né? Mas é, infelizmente, a nossa realidade. Então, pessoal, não tem nada a ver com juros, tá, pessoal? Não tem nada a ver. Inclusive, eu posso ter os juros e posso ter a correção monetária, tá? Posso ter os dois, como vocês viram lá no artigo 389 do Código Civil. E aí, pessoal, lá no livro eu trago para vocês um monte de índices oficiais. Em alguns contratos, pessoal, essa correção monetária é chamada de cláusula de escala móvel, né? Cláusula de escala móvel. Por exemplo, contratos de locação, é muito comum essa cláusula. A cada um ano, o valor do aluguel atualizar pelos índices de inflação. Vou destacar para vocês aqui alguns índices, tá, gente? Não precisa, só para vocês verem aqui, mas só é os mais comuns. Tem que ser sempre por índice oficial, tá? Não pode ser por dólar, não pode ser por salário mínimo, não pode ser por ouro, tá? Tem que ser por índice oficial. Deixa eu ver aqui os índices. INPC, INPC, tem esse daqui também, IGPDI, GPDI, GPM. GPM é muito usado, tá, gente? Principalmente em decisões judiciais. O INCC, o IPC, IPC da Fundação Getúlio Vargas, tem o IPC também da FIP, esse aqui é o da FIP. Também é muito usado. Tem um outro também que é usado nas dívidas da Fazenda Pública, que é o IPCAE. Cadê? Aqui, o DE, IPCA, tem também o IPCAE, tem o CUB, opa, coloquei aqui, FGH. Tem esse aqui também, ó, que é o do Índice da Construção Civil, CUB, e tem um outro que é do mercado de locação, só que eu não lembro o nome dele agora. Não lembro, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá, pessoal? Só lembrando, para a gente encerrar a aula, não pode correção por moeda, por variação de moeda estrangeira, ouro e salário mínimo, tá? E previsão no Código Civil, pessoal, nós temos lá artigo 316, 389, 404, que mais?
tem um outro artigo, cadê? É o 314? Deixa eu ver aqui. Aqui, 318. 318. 318. Todos esses artigos aqui mencionam a correção monetária. E é importante também, pessoal, que nós podemos ter índice negativo. Índice negativo. O que é o índice negativo? É quando nós temos deflação. Negativo é quando nós temos deflação. Também pode ser considerado? Sim, pessoal, também pode ser considerado. Tá? Ele vai reduzir o valor. Em algumas situações, ele reduz o valor. Tá? Só que não é a regra, tá, pessoal? Em algumas situações, o índice, quando há índice negativo, ele pode ser substituído por zero, tá? Então, aí não vai alterar o valor. Então, tudo vai depender aí do tipo de contrato e se há ou não possibilidade de redução da prestação. Havendo possibilidade de redução da prestação, eu posso aplicar o índice negativo. Não havendo possibilidade, então eu vou considerar o índice negativo como zero.